Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos à oração da manhã de hoje, 25 de janeiro, e hoje Deus com certeza tem uma palavra para você. Eu quero que você declare essa palavra para você hoje. Deus tem uma palavra para mim nessa manhã, porque eu tenho certeza que essa palavra que Deus me inspirou trazer para você hoje, ela vai tocar o teu coração. Amém, queridos? Mas antes de eu começar a falar dessa mensagem que Deus tem para o teu coração, eu peço que você, desde já, inscreva-se em nosso canal, deixe aí o seu pedido de oração nas mensagens do vídeo, o seu comentário, o seu pedido de oração, e também que você deixe o seu like, o gostei. Clica nesse joinha aí se gostei, deixe o seu like, deixe o seu pedido de oração, inscreva-se no canal e não esqueça, hein? Ativa o sininho de notificação, assim eu vou poder orar por você todas as manhãs. Bom, queridos, então vamos lá? A palavra de hoje que eu quero trazer para você é a seguinte: Deus tem ouvido a sua oração? Será que Deus tem ouvido realmente a tua oração? Muitas vezes você para e pensa assim: pastor, eu tenho orado muito, mas parece que Deus não tem ouvido a minha oração. Pastor, eu tenho persistido na oração, mas a minha oração parece que não tem chego aos céus. Parece que minha oração não está passando do telhado da minha casa. O que será que está acontecendo, pastor? E daí você muitas vezes vai procurar um pastor, vai procurar uma pastora, vai pedir que orem por você. E isso é justo, você deve fazer isso mesmo. Até porque nós falamos aqui, deixa o seu pedido de oração, nós queremos orar por você. Mas não é bom você saber que Deus tem ouvido a sua oração? Agora, Deus ouve todas as orações? Existe alguma situação a qual Deus pode não ouvir a minha oração? E quando eu oro, qual é o tempo que demora para Deus poder responder a minha oração? Então eu quero trazer para você, queridos, alguns textos bíblicos para que você entenda como que funciona a oração. Amém? Primeiro eu vou levar você a meditar no livro de Salmos 145. O Salmo 145, versos 18 e 19, diz assim: O Senhor está perto de todos os que o invocam, com sinceridade. Ele realiza os desejos daquele que o temem. Olha o segredo aí, tá? Marca essa palavrinha, guarda no seu coração. Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. Então olha só que maravilhoso esse salmo, onde ele fala que Deus ele ouve, ele responde à oração daqueles que invocam com sinceridade, mas principalmente daqueles que invocam ele com sinceridade e que temem a ele. Então ele realiza os desejos do coração e ainda ouve o seu gritar de socorro e o salva. Isso é palavra de livramento, né? Deus trazendo livramento quando você ora com sinceridade. Então Deus ouve sim as suas orações, desde que você esteja orando e invocando a Deus com sinceridade e com temor a Deus. Agora, qual é o tempo que Deus demora para responder a minha oração? Porque muitas vezes você pode achar assim: pastor, mas Deus está demorando a responder minha oração, parece que Deus não responde a minha oração. Então eu vou levar você a ler comigo um texto num livro chamado Abacuque. O livro de Abacuque, no capítulo 2, ele simplesmente, eu vou ler 2 versos dele para que você entenda. O primeiro ele fala assim, Abacuque capítulo 2, verso 1. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então, quando a Bíblia ela fala, queridos, em muralhas, ela está falando naquele posto onde ficava a torre, uma torre de vigia, onde o guarda entrava, o sentinela entrava, e ali ele ficava olhando para todos os lados para ver se não vinha um exército inimigo. E assim ele podia alertar a todos. Então, quando fala em muralha, significa você entrar num lugar
num lugar secreto, como diz Mateus 6, entrar no seu quarto em secreto, num lugar onde você gosta de estar orando e se sinta bem. Sentinela é você muitas vezes parar de falar, porque oração não é só falar, mas você também dá tempo para Deus falar com você. Você parar de falar e deixar Deus falar com você. Outro verso que eu quero falar com você, dentro do próprio Abacuque, no verso 3 desse mesmo capítulo, diz assim: pois a visão aguarda um tempo designado. Então tudo tem um tempo, queridos. Ela fala do fim e não falhará. Agora preste bem atenção. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Ou seja, Deus não está atrasado em responder a sua oração. Na verdade, ele tem um tempo certo, um tempo designado para fazer a situação acontecer. Então ele não está atrasado. Se Deus não fez ainda, é porque não é o tempo certo de fazer. Amém? Então acalma o teu coração, porque não chegou o tempo certo. Na hora que chegar o tempo certo, Deus vai intervir. Amém? Agora, qual é o tipo de oração que Deus não vai ouvir? Aquelas pessoas falam assim, Deus parece que está surdo, não está ouvindo a minha oração. Por que não está ouvindo a minha oração? Vou te levar lá em Isaías, capítulo 59, verso 1. Verso 1 em diante diz assim: vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas, presta atenção agora à causa. Mas as suas maldades separaram você do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Você entendeu? Por que muitas vezes Deus pode não ouvir uma oração? Por causa da maldade, do pecado. Deus, não é que Deus virou o rosto para você, né? Mas que na verdade os seus pecados fizeram isso. Né? Os seus pecados esconderam de você o rosto de Deus. E por isso, Deus acaba não ouvindo a sua oração. Então, qual é o motivo para qual Deus não venha ouvir a tua oração? Pecado. Maldade, pecado. Isso faz esconder de você o rosto de Deus. Mas não que os ouvidos de Deus estejam surdos. Amém? Então, queridos, outra situação que muitas vezes pode acontecer no momento da oração, você que ora muito, e você está orando já há algum tempo, e deve continuar orando. Porque a Bíblia, ela nos fala claramente, no livro de Mateus, no livro de Romanos, Romanos capítulo 12, verso 12, diz assim: alegrem-se na esperança. Porque se você está orando, queridos, é porque você tem esperança. Concorda comigo? Então alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Então, queridos, essa palavra de Deus para a tua vida hoje, com certeza, é uma palavra para que você possa entender como que funciona a área da oração. Então, a oração existe um tempo designado, onde Deus não se atrasa. Deus ouve a oração daqueles que o buscam sinceramente, e principalmente aqueles que temem a Ele. Deus ouve e Deus realiza os desejos do seu coração e os livra. Amém? Qual é a oração que Deus não ouve? A oração daquela pessoa cheia de pecado e de maldade, porque o pecado e a maldade escondem o rosto de Deus de você. Daí você acha que Deus não está te ouvindo. E a outra situação é perseverar na oração, alegrar-se na esperança, porque como eu disse, se você está orando, é porque você tem esperança que algo aconteça. Então alegre-se na esperança e persevere na oração, que no tempo designado vai acontecer, porque Deus não se atrasa, Deus não está atrasado, Deus não errou o endereço da tua casa, Deus não errou o teu nome, muito pelo contrário. É porque não chegou a hora ainda de Deus intervir na sua vida,
de maneira maravilhosa. Mas tenha certeza, Deus está agindo a teu favor. Amém? Declara essa verdade para você. Deus está agindo a meu favor. Não tem nada atrasado. Ore comigo, queridos. Deus não atrasou a minha bênção. Deus não atrasou a minha bênção. Apenas vai chegar no tempo certo, no tempo designado, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero poder orar por você e consagrar esse dia, essa manhã, ao Senhor Jesus, junto com você, nesse momento. Eu peço que você ore comigo, deixe o seu pedido de oração. Se você não deixou o seu like, clica aí no like, no joinha, ajuda o nosso canal. É muito importante que você deixe o seu joinha, que você deixe os seus comentários, o seu amém, que você possa interagir conosco aí pelas mensagens do vídeo e que você se inscreva principalmente em nosso canal e compartilhe pelo menos com uma pessoa. Compartilhe com pessoas que estão precisando de ouvir uma palavra de Deus. Afinal de contas, essa palavra de Deus é para você hoje, é para essa pessoa que está precisando. Amém? Vamos orar então? Querido Eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por esse dia, 25 de janeiro, a qual o Senhor nos deu a oportunidade, meu Pai, de viver e aonde a misericórdia do Senhor se renovou sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, nós consagramos a nossa vida, o nosso dia, a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, todos os seus pedidos, Pai, de oração, suas aflições, seus medos, suas angústias, suas queixas, suas reclamações. Pai querido, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor para que essa palavra venha dar um norte para a vida desses teus filhos, porque o Senhor não está atrasado, mas o Senhor trará a resposta no tempo certo, no tempo designado, pois tudo há um tempo certo debaixo dos céus, Pai. Já diz a tua palavra. Então, em nome de Jesus, Pai, assim como diz a tua palavra, que aqui o Senhor ouve a oração daqueles que o invocam sinceramente, nós te invocamos, meu Pai, sobre a casa, sobre a família, sobre os negócios, sobre cada trajeto que esse meu irmão, que essa minha irmã vai estar fazendo hoje. Nós invocamos sinceramente, com muito temor ao Senhor, porque nós sabemos, meu Pai, que o Senhor realizará os desejos do coração desse meu irmão, dessa minha irmã, para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, um grande abraço e que o Senhor Jesus les abençoe. Tchau, tchau.